com esse elenco que o Flamengo montou, ainda que tenha uma deficiência lá, outra aqui, ele tem que disputar tudo, não é só o brasileiro. Eu até concordo que você pode, a Copa do Brasil esse ano, você pode minimizar. A Copa do Brasil você pode botar até um time alternativo nas primeiras fases, eu não vejo problema. Agora, poupar na Libertadores, eu acho o fim do mundo. Agora, depois dessa repercussão enorme que houve, né, principalmente depois que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, uma derrota humilhante, vergonhosa, inexplicável, já começou um discurso diferente. Eu hoje já vi declarações atribuídas ao Felipe Luiz e ao próprio Boto de que não há prioridade. O que há é o seguinte, o Flamengo só pretende escalar os seus jogadores que estão quase 100% ou quase 100%. Jornalista acredita em vitória do Flamengo amanhã e afirma: o Mengão precisa voltar a jogar bem. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal RMP, link na descrição. Renato Maurício Prado trouxe para debate o confronto entre Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O time de Felipe Luiz bastante pressionado, tanto pela última derrota como pelas atuações ruins. O jornalista fez uma análise perfeita do que pode estar causando esse baixo rendimento do Flamengo nos últimos jogos. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Um jogo que normalmente é complicado, né? O Flamengo no Sul tem alguns bons resultados, mas certamente tem mais derrotas do que vitórias. Tanto contra o Inter, quanto contra o Grêmio e até contra o Juventude. Adversários gaúchos sempre foram uma pedra no sapato do Flamengo. Acredito que amanhã o Flamengo tenha condição de ganhar, porque o Grêmio também não passa uma boa fase, pelo contrário. O Grêmio também tem enfrentado tropeços, não tem jogado bem, nem quando ganha. Então, em condições normais, eu acho que o Flamengo pode sim chegar lá na Arena Gremista e voltar com uma vitória. Mas vai ter que voltar a jogar aquele futebol envolvente, né? Envolvente, insinuante, marcando o adversário lá em cima, correndo para recuperar a bola, fazendo 2 ou 3 em cima da bola quando perder. Coisas que a gente se acostumou a ver no time do Felipe Luiz desde a Copa do Brasil, né? Dos 2 jogos, das 2 fases finais da Copa do Brasil, 4 jogos, semifinais e final. Que muita gente agora diz, era porque era no Carioquinha. Não, calma. No ano passado, nas semifinais e finais do campeonato da Copa do Brasil, o Felipe Luiz já mostrava esse futebol espetacular. Então, eu acho que ele precisa voltar a recuperar isso aí. Pela primeira vez, ele vai estar com 99,9% do elenco à disposição. O único jogador que não está à disposição é o Vinha, que mesmo assim já treina no campo. Calcula-se que no mês que vem o Vinha, então, esteja disponível. E espera-se que nenhum outro jogador se machuque para voltar a desfalcar o Flamengo, né? Vamos ver qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai escalar. Há uma expectativa, pelo menos uma expectativa, de que ele vai botar força máxima. E a grande dúvida, a grande questão é se ele vai escalar o Pedro de início ou não. Essa é uma questão polêmica. Essa é, aliás, a razão da nossa enquete de hoje. Eu pergunto a cada um de vocês, se vocês fossem escalar o Flamengo, você escalaria o Pedro de saída? Sim ou não? A pergunta procede porque o Pedro está vindo de uma recuperação muito longa, de 7 meses. Há sempre um grande risco de contusões musculares, quando você volta de uma contusão que te deixou tanto tempo fora do gramado. Então, essa é a enquete, isso é que eu quero esperar, quero ver o que vocês vão me dizer. Qual a opinião de vocês? Vocês escalariam o Pedro de início ou não? Uma do Luiz Meio que diz assim, RMP, tenho 62 anos de Flamengo. De onde esses caras tiraram que o Flamengo existe prioridade? No Flamengo existe prioridade. Isso jamais houve para a torcida. Flá é vencer, vencer e vencer. Ô Luiz, isso aí se agravou muito por causa do acúmulo de competições no calendário, né? Antigamente você não tinha tantas competições no calendário. Antigamente, por exemplo, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. O que era uma coisa inteligente, o que era uma coisa bastante razoável. Só que,
para turbinar a Copa do Brasil, em primeiro momento, a CBF aumentou em muito o prêmio da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil ganha mais dinheiro do que o campeão brasileiro. Aí, consequentemente, os clubes que jogam a Libertadores cresceram o olho. Disseram, nós também queremos participar, a partir de uma fase mais adiantada, mas também queremos. E aí deu-se essa melódia, essa tragédia que é hoje o calendário, porque você disputa Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tudo numa temporada só. Isso sem falar que nesse ano ainda tem o famoso Copa do Mundo dos clubes, né? Não é um Mundial de clubes, é a Copa do Mundo dos clubes, é assim que a FIFA chama. Então, eu acho que essa coisa da prioridade começou um pouco a partir daí. Não que houvesse estabelecido uma prioridade anos atrás, apenas naturalmente. Se você está disputando a Libertadores e se você precisa poupar em algum lugar, naturalmente, a Libertadores é onde você não deve poupar. Mas foi exatamente o que o Flamengo fez até agora. Em 2 jogos da Libertadores, os 2 primeiros jogos, o Flamengo poupou jogadores. Coisa da qual eu discordo fundamentalmente. Porque o nosso bravo Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, numa barretada, resolveu dizer, não, esse ano a priorizar é o brasileiro. Como se dissesse, o que nós queremos ganhar esse ano é o brasileiro. Se nós ganharmos o brasileiro, nós estamos satisfeitos. Ora, bolas, com esse elenco que o Flamengo montou, ainda que tenha uma deficiência lá, outra aqui, ele tem que disputar tudo, não é só o brasileiro. Eu até concordo que você pode, a Copa do Brasil esse ano, você pode minimizar. A Copa do Brasil você pode botar até um time alternativo nas primeiras fases, eu não vejo problema. Agora, poupar na Libertadores, eu acho o fim do mundo. Agora, depois dessa repercussão enorme que houve, né, principalmente depois que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, uma derrota humilhante, vergonhosa, inexplicável, já começou um discurso diferente. Eu hoje já vi declarações atribuídas ao Felipe Luiz e ao próprio Boto de que não há prioridade. O que há é o seguinte, o Flamengo só pretende escalar os seus jogadores que estão quase 100% ou quase 100%. Isso independe da competição do que for. Não é verdade. Isso é uma tentativa de vamos assim dizer, fugir da vergonha que foi poupar nos 2 primeiros jogos da Libertadores. Poupou muito nos 2 jogos. O primeiro jogo deu sorte que ganhou lá. Quando eu digo deu sorte, é sorte mesmo, porque o jogo foi muito mais duro do que deveria. O Juninho achou um gol e depois quase que o Tátira empatou na última bola do jogo, a bola bateu na trave. Mas ganhou. Aí aquela velha história, ganhou, então estava tudo bem. Não estava bem. O Flamengo já não tinha jogado bem contra o Tátira, o Flamengo não jogou bem contra o Vitória, quando aí trouxe os seus titulares, e foi péssimo contra o Central Córdoba no primeiro tempo. E quando no segundo tempo botou a cavalaria, vamos assim dizer, quando a gente costuma brincar, esse tempo fui eu que trouxe aqui já há algum tempo, e antes até de ser do futebol. Mas quando botou a cavalaria em campo, o ambiente psicológico da partida já era outro, completamente diferente. Entrou todo mundo ansioso, entrou todo mundo querendo resolver, e o Central Córdoba, ao contrário, com a moral lá em cima, se fechou todo e ainda saiu em alguns contra-ataques perigosos. Então, eu acho que é fundamental para o Flamengo parar de poupar na Libertadores, ponto 1, e ponto 2, voltar a jogar futebol que nós estávamos acostumados e aplaudíamos. E não era só no Carioca. Acontecia também na Copa do Brasil. Nas semifinais e na final da Copa do Brasil. Primeiro, semifinais contra quem foi mesmo? Acho que foi contra Corinthians, né? Contra quem foram as semifinais? Foi Corinthians, né? Corinthians semifinais. E a final, foi Corinthians a semifinal. Foi aquele jogo, inclusive o jogo lá em São Paulo, que o Bruno Henrique foi expulso e ele tirou o Gabriel e botou o Fabrício Bruno. E depois o Atlético. Corinthians e Atlético. Nesses 4 jogos, o Flamengo já atuou dessa maneira. Tirando o segundo jogo lá em São Paulo, por causa da expulsão do Bruno Henrique, que ele aí montou um super ferrolho e o Corinthians não encontrou maneira de entrar. Então, eu acho fundamental que ele realmente retome aquela maneira de jogar. O que me remete ao segundo superchat do Franco, que diz assim, depois que o Boto chegou, o Felipe Luiz foi modificando o estilo do jogo. Esse Boto não é uma boa companhia. Pois é, rapaz. Você sabe que eu ainda não tinha pensado nisso, Franco, mas quando você fala
eu começo a achar que você tem completa razão. Porque tem dois tipos de diretor executivo. Tem aquele diretor executivo que é realmente um cara que organiza o departamento todo, que trata de contratações, que trata de vendas, que organiza para que tudo esteja sempre funcionando 100%, e não se mete no trabalho do treinador. Claro, se amanhã ou depois os resultados não vêm, e ele vê que o treinador já está perdendo o comando do grupo, ele aí intervém pela demissão do treinador e pela escolha de outro. Mas existe um treinador que eu acho, Boto, isso que você me falou, Franco, me parece muito a cara do Boto, que no fundo se acha um treinador também. E aí começa a discutir tática com o treinador, o que eu acho extremamente prejudicial. O Boto não tem história nenhuma como técnico. Se dirigiu um timeco lá em Portugal, foi por acaso. A história dele é de scout, de scouter e de administrador. Mas você tem toda a razão, Fran. Eu estou começando a achar que o Boto está se metendo no trabalho do Felipe Luiz. Não no sentido de dizer, não, faz isso, faz aquilo, bota fulano, tira Belcano. Não, mas emprenhar na cabeça as coisas tipo assim, olha, talvez não seja bom a gente jogar com tanta intensidade o tempo todo, talvez seja bom a gente tocar mais a bola no meio campo, para não sei, cara. Você falou isso agora, me bateu essa possibilidade muito grande. E se isso estiver acontecendo, é um desastre. É um desastre. E aí só tem um cara que poderia corrigir isso, que é o presidente, que é o BAP, que cá entre nós não tem nenhum cacete de futebol. Então é preocupante. É preocupante. Eu espero que o Felipe tenha personalidade forte o bastante. Eu acho que ele tem. Mas ele precisa traçar uma linha do tipo, olha aqui, a gente conversa, bate papo, tudo, mas as minhas convicções são as que valem. Porque é a cabeça dele que vai rolar se por acaso alguma coisa não der certo. Esse é o grande problema. Eu me lembro quando eu fui editor, e eu fui editor desde os 29 anos, eu era editor de alguma coisa, ou um cargo de chefia de outro tipo, entendeu? E minha maior argumentação com os meus repórteres, com os meus redatores, com meus subeditores, quando havia uma discussão no bom sentido sobre o que era melhor fazer, qual a manchete a dar, qual clube a privilegiar na edição no dia seguinte, tá? Muitas vezes a gente tinha visões diferentes. E aí, os meus subordinados tentavam me convencer do contrário. Às vezes me conseguiam me convencer, tudo bem, beleza. O que eu dizia para eles era o seguinte, eu não posso mudar a minha opinião se vocês não me convencerem. Porque amanhã, se der alguma merda, e o diretor de redação, que era o Evandro Carlos de Andrade, que Deus o tenha, grandíssimo jornalista, me chamar lá para me cobrar, eu tenho que ter a minha argumentação, eu tenho que estar convencido do que eu fiz. Eu não posso chegar lá e dizer, pois é, eu até pensei que não valia a pena dar essa manchete, mas aí me convenci. Não existe isso. A cabeça que estava sempre a prêmio era minha. Graças a Deus, em todo o meu tempo de chefia, ela nunca precisou ser entregue. Nunca foi degolada. E foram, sei lá eu, quantos anos de chefia no Globo. Então, o que eu digo é o seguinte, é o caso do Felipe Luiz agora. O Felipe Luiz está numa situação parecida com essa. Veja bem, isso tudo é especulação. A partir de um superchat do Fran, esse superchat aqui, que eu acho, me ligou um alerta aqui também. Até que ponto o Boto não está fazendo a cabeça do Felipe Luiz, ou pior, o Felipe não está mudando algumas coisas porque o Boto está sugerindo. Que o Boto é o chefe dele. Eu acho que se isso estiver acontecendo é muito ruim. Amanhã nós vamos ter uma boa ocasião para ver qual é o Flamengo do Felipe Luiz de verdade esse ano. Se é o Flamengo que jogou muito bem as duas fases finais da Copa do Brasil sob o comando dele, se é o Flamengo
que ganhou o Carioca com enorme autoridade, se é o Flamengo que deu um sapeca no Botafogo na Supercopa do Brasil, ou se é o Flamengo que nos últimos jogos ou ganhou na Bacia das Almas ou perdeu de forma vexaminosa, como aconteceu contra o Central Córdoba no Maracanã. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. E essa notícia, né, que vem gerando muita polêmica a respeito da patrocinadora master do Flamengo, que foi suspensa e conseguiu eliminar. Portanto, o Flamengo deve permanecer com o patrocínio da PixBet no jogo diante do Grêmio, que acontece amanhã no Rio Grande do Sul. Liminar permite Flamengo de exibir patrocínio master de casa de aposta no jogo contra o Grêmio. O Flamengo vai poder jogar com o seu patrocínio master no uniforme neste domingo contra o Grêmio, às 17h30, horário de Brasília. A partida que acontece em Porto Alegre pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu neste sábado uma liminar que derruba os efeitos da portaria 787/2025 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que aplicou na última sexta a suspensão de 4 casas de apostas, entre elas a PixBet, patrocinadora do Clube Carioca. O impasse teve origem na exigência do Ministério da Fazenda de 4 certificados técnicos. 3 foram entregues em fevereiro, enquanto o quarto, referente à integração, foi protocolado no dia 10 de abril, pouco antes da suspensão ser oficializada, mas fora do prazo estipulado inicialmente. A liminar foi concedida após a PixBet entrar com o mandato de segurança. Com a entrega de todos os certificados, mesmo que um fora do prazo, ficou evidente o cumprimento da exigência. Não se pode aplicar penalidade quando há boa-fé e regularização completa da obrigação. Com isso, a empresa está novamente autorizada a explorar a modalidade de apostas de 4 fixa, conforme a liminar concedida, afirmou o advogado Nelson William, A PixBet, aí, patrocinadora master do Flamengo, que investe dinheiro pesado, vai continuar podendo exibir a sua marca na camisa do clube no jogo que acontece amanhã entre Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. O Flamengo que terá força máxima para este jogo, o nosso Mengão que colocou como prioridade o Campeonato Brasileiro, então não tem desculpas, precisa vencer. Um Grêmio que não faz uma boa temporada, portanto aí Flamengo e Grêmio tem tudo para ser uma das melhores partidas da rodada. Para vocês, qual será o placar do jogo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.